Oi pessoal, continuando a nossa aula sobre o nazismo e o fascismo, na aula passada eu expliquei um pouco, em cima daqueles slides que a gente foi trabalhando, e aí falamos até o expansionismo territorial, que eu falei sobre a anexação da Áustria, pela Alemanha, que era um grande sonho de Hitler, sendo ele austríaco, e que essa anexação, óbvio, essa ideia, na verdade, de expandir o território, ela é uma ideia nazista e não fascista, porque na Itália eles não tiveram, Mussolini não teve esse objetivo de anexar outros territórios ao poder dele com o fascismo italiano. As causas gerais, tanto do nazismo quanto do fascismo, a gente só vai perceber depois da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial ter acabado é que vai gerar uma crise muito grande de fome, de desemprego, de necessidade de reconstrução do país. Então, esse aparecimento dos regimes totalitários, eles serão impulsionados mesmo pela miséria que vai acontecer depois da Primeira Guerra Mundial. A crise de 29, eu também expliquei na aula passada, ela vai ser um agravante a mais, um item a mais para aquilo que já era grave e que estava difícil acontecendo na Europa. O que vai acontecer? Com a crise de 29 vai aparecer a fragilidade do liberalismo e a não aceitação por parte de alguns países desse sistema político. E eles começaram a pensar que só um governo forte, fechado, centrado em uma pessoa ou em um pequeno grupo seria capaz de tirar os países europeus da crise. Então, vai começar aí a aparecer tantos partidos de regimes totalitários, quanto também partidos socialistas, porque a ideologia socialista da União Soviética também estava sendo muito divulgada em todos os lugares do mundo, Dentro desse contexto, vai aparecer o revanchismo. A palavra já é autoexplicativa, É a ideia de revanche. Por que revanche? Eles queriam se vingar de quê? Eles queriam se vingar, basicamente, tanto Itália quanto Alemanha, mas principalmente a Alemanha, do Tratado de Versalhes, que foi o tratado assinado, no fim da Primeira Guerra Mundial, que vai taxar a Alemanha como grande culpada da guerra e vai punir a Alemanha com pagamento de indenizações, devolução de território, como por exemplo a Alsácia-Lorena, que pertencia à França. Então, a diminuição de exército, de indústria bélica, a Alemanha vai se sentir altamente prejudicada pelo Tratado de Versalhes e, por não aceitar, vai surgindo aquele sentimento de revanche. A Itália também vai terminar a Primeira Guerra Mundial completamente destruída economicamente e sem ter tido nenhum benefício. Ela deixa, ela vai deixar o eixo, ela vai deixar, qual é o eixo? Ela vai deixar a Tríplice Aliança, ou seja, ela abandona a Alemanha entrando na Entente, mas no fim da guerra ela não tem nenhum benefício por ter feito isso. Resultado, também nasce ali um espírito de revanche, de vingança. As dívidas pós Primeira Guerra Mundial, elas foram crescendo cada vez mais, não só dívidas internas, como a dívida externa, que a maioria dos países vão contrair, inclusive com o próprio Estados Unidos, que vai se tornar o maior credor do mundo pós Primeira Guerra Mundial. Ele emprestou dinheiro, ele vendeu muita coisa para que fosse paga depois.
E os países foram assumindo dívidas cada vez maiores que, quando se perceberam, não tinham condições de pagar, né? A necessidade de se reconstruir era muito grande. Então, mais uma vez, eles começaram a colocar em xeque o capitalismo, né, o liberalismo. Será que é esse sistema que vai nos salvar agora numa crise tão profunda? E aí a ideia era concentrar poder. A ideia era fechar com um protecionismo forte e com um pensamento extremamente nacionalista, para que, fortalecendo sua nação, eles conseguissem sair da crise. Era isso que se passava na cabeça dos regimes totalitários da época, todos, incluindo o stalinismo, né? Incluindo a ditadura, entre aspas, socialista, que Stalin também impunha à União Soviética, porque na cabeça dele, a gente viu isso, diferentemente de Trotsky, Stalin acreditava no socialismo fechado. Stalin acreditava no socialismo dos soviéticos. E só, né? Um fortalecimento regional. A mesma coisa vai pensar o fascismo italiano e o nazismo alemão, com Mussolini e Hitler. Qual era o cenário, né, da Europa no pós-Primeira Guerra Mundial? Miséria, desemprego, fome. E os países queriam encontrar um culpado. Então, na maioria das vezes, eles começaram a culpar os inimigos. Por exemplo, os Estados Unidos, né? O liberalismo, que dava muita liberdade, né, aos comerciantes, dava muita liberdade à população e fazia com que o governo perdesse o controle. Então, eles saíram encontrando culpados. E ao identificar possíveis culpados, eles apareciam com uma sugestão de, como é que a gente pode dizer, de uma ideia que viesse salvar a economia na época, certo? Então você vai ter aí uma hiperinflação, inflação assim, inflações exorbitantes ao mês, né? Você vai ter o surgimento oficial mesmo do Partido Nazista na Alemanha, tendo em sua liderança Adolf Hitler. Lembrem que até mesmo o fascismo e o nazismo, eles vão surgir também tentando combater o avanço do socialismo, porque o socialismo já era uma ideologia formada e aplicada desde a Revolução Russa, contrária ao liberalismo, ao liberalismo, ao capitalismo. Então, muitas pessoas estavam recorrendo ao socialismo como uma maneira também de boicotar o próprio capitalismo. Aí surge o fascismo e o nazismo, né? Especificamente Itália e Alemanha, também com a mesma ideia, né? E aí você vai ter, dentro da Alemanha, todo tipo de combate às manifestações socialistas, uma perseguição tremenda a todo e qualquer grupo que demonstrasse uma simpatia pelos ideais socialistas, e cada vez mais eles iam fechando o cerco contra novas ideias, ou melhor, contra ideias diferentes daquelas que estavam sendo implantadas dentro do país. Você vai ter a organização de uma polícia preparada, né, para essa caça, vamos dizer assim, né, dentro dos países, tanto na Itália quanto na Alemanha. Você vai ter um discurso de apoio à burguesia nacional, ou seja, eles vão começar a criticar os comerciantes de outra nacionalidade. Isso vai ser muito forte na Alemanha, quando Hitler começa a justificar o nazismo, alegando que os judeus estavam tomando
a economia alemã há muito tempo. Todo mundo sabe que os judeus são exímios comerciantes. Na época, muitas lojas, indústrias e bancos pertenciam a judeus. E Hitler começa a usar isso também na sua propaganda, né? Na sua campanha de racismo, de antissemitismo. E ele começa a dizer que o dinheiro da Alemanha tinha que ficar com os alemães, né? Sendo ele austríaco, mas como havia a política, né, aquela ideia de anexação, era como se a Áustria e a Alemanha agora fossem uma coisa só, lideradas por um único governante, que era Hitler. Você vai ter, a princípio, um golpe, né, que Hitler vai tentar dar, porque o partido nazista, para quem não sabe, ele perde nas eleições. Mas é óbvio que não é característico da personalidade de Hitler aceitar uma derrota nas urnas. E aí eles vão dar um golpe, tentando derrotar, né, o grupo que havia sido escolhido, só que Hitler vai ser preso. É onde, inclusive, ele escreve, né, o livro chamado Minha Luta, né, Mein Kampf, né, Minha Luta, onde ele vai narrar ali todas as características do nazismo. Tintim por tintim, mostra o quão aquilo tudo era grave, né? Porque ali ele começa a destrinchar mesmo os seus planos, né, para a Alemanha nazista, né? A perseguição, o racismo, a xenofobia, né? O protecionismo, o nacionalismo exacerbado, tudo isso no livro Minha Luta, né, de Adolf Hitler, você consegue perceber. Esse livro ele escreve preso. E aí você vai ter uma busca cada vez maior, né, pelo próprio Hitler, daquilo que ele chamava de espaço vital. O que seria o espaço vital? Seria uma região totalmente dominada pelo nazismo, como se ela fosse higienizada, sabe? Como se ela fosse uma região só de uma raça, a raça pura, ariana, superior, como ele gostava de dizer. E aí eles vão começar a ampliar, né, a conquista de muitos territórios. O que a gente precisa especificamente entender dentro desse contexto? Que a propaganda, ela vai ser crucial. A gente já falou sobre isso, eu tô reforçando porque muita gente pensa assim, como é que aceitaram, né? Como é que as pessoas não percebiam que aquilo era perigoso demais, que aquilo era... Perceberam, mas a crise leva muitas vezes à ignorância, né? O desespero leva à ignorância, muitas vezes. A gente sabe disso, né? As pessoas não enxergam a realidade e enxergam aquilo que está sendo mostrado para elas. E o que era mostrado pela organização do fascismo e do nazismo era algo muito bom, incrível, que iria salvar aquela nação. Então, Hitler vai ser denominado Führer, né? Ou podemos colocar como o imperador, né? O maior governante. Em 34, em 33, ele vai ser nomeado primeiro-ministro, chanceler da Alemanha, né? Em 34, ele vai ser nomeado Führer, que é o imperador, né? E daí os poderes dele vão ser, de fato, ilimitados, vamos colocar assim. E ele começa aí a cometer as suas piores atrocidades, tá? Então, acabamos aqui com a parte, de fato, de introdução e vamos entrar mais numa questão específica no nosso próximo vídeo, tá bom? Até mais!